Puffy tem sido um informante do FBI desde sempre, então parecia que a polícia estava do lado de Diddy. O que realmente está acontecendo nos bastidores? E qual é a profundidade de seu novo problema legal? Fique atento a este episódio, pois a verdade por trás dessa história é mais louca do que você imagina. Segurem-se em seus assentos. Diddy vai ao tribunal. Os problemas legais de Sean Diddy Combs vieram à tona no início de 2024, quando as autoridades federais começaram a investigá-lo por tráfico sexual. Essa investigação ocorreu após anos de rumores e acusações sobre sua conduta pessoal e profissional. Em maio, agentes federais invadiram suas casas em Los Angeles e Miami, reunindo provas significativas, incluindo dispositivos eletrônicos e documentos. Eles também descobriram um grande suprimento de óleo de bebê e lubrificante, que os promotores alegaram mais tarde ter sido usado em sessões ilícitas de freak-off, conforme descrito na acusação. Em junho, o caso ganhou mais força quando surgiram imagens perturbadoras mostrando Diddy supostamente agredindo sua ex-namorada, Cassie Ventura, em um corredor de hotel. Isso intensificou ainda mais o interesse do público e levantou mais questões sobre seu suposto comportamento criminoso. O crescente escrutínio levou à prisão de Diddy por agentes da Homeland Security em setembro, em um hotel da cidade de Nova York. Ele foi acusado de tráfico sexual, extorsão e envolvimento com prostituição. Em sua acusação no tribunal, Diddy se declarou inocente, e sua equipe de defesa, liderada pelo advogado Mark Agnifilo, pressionou para que ele fosse libertado com uma fiança de 50 milhões de dólares. Eles argumentaram que ele era cooperativo, não tinha condenações criminais anteriores e não apresentava risco de fuga. A equipe de defesa também propôs a entrega dos passaportes de Diddy e dos membros de sua família para apoiar seu caso. No entanto, sua situação piorou quando o tribunal negou seu pedido de fiança. Tanto a juíza magistrada dos EUA Robin Tarnowski quanto o juiz Andrew L. Carter Jr. concordaram com os promotores que Combs deveria permanecer sob custódia até seu julgamento. Esse foi um grande golpe para Combs e sua equipe jurídica. A decisão do juiz de negar a fiança baseou-se na gravidade das acusações contra ele e na preocupação com a segurança pública. Os promotores argumentaram que, se fosse liberado, Combs poderia adulterar testemunhas ou cometer mais crimes. Apesar disso, sua equipe jurídica continuou pressionando para que ele fosse libertado, destacando sua vontade de testemunhar e contar sua história. Não sei se conseguiria mantê-lo fora do banco dos réus. Acho que ele está muito ansioso para contar sua história. O caso de Diddy atraiu muito interesse do público, com as pessoas observando ativamente o desenrolar do julgamento, depois que as alegações de que Diddy era um informante do FBI chegaram à internet e a outros lugares. Essa alegação vem de ninguém menos que Suge Knight, o famoso fundador da Death Row Records, que afirma que Diddy vem trabalhando secretamente com o FBI há anos. Para entender o peso dessas alegações, é importante relembrar sua história. Nos anos 90, a disputa entre a costa leste e a costa oeste era uma parte importante do hip-hop, com a Bad Boy Records de Diddy de um lado e a Death Row Records de Suge Knight do outro. Essa rivalidade não se referia apenas à música, mas a culturas, estilos e egos diferentes. Ela acabou resultando nas mortes trágicas de Tupac Shakur e The Notorious B.I.G., dois artistas lendários daquela época. Suge Knight, conhecido por ser durão e fazer coisas polêmicas, sempre foi uma figura sobre a qual as pessoas têm sentimentos contraditórios. Mesmo preso, ele ainda exerce influência e não tem vergonha de fazer afirmações ousadas. Em seu podcast, Collect Call with Suge Knight, ele afirmou que Diddy trabalhou secretamente com o FBI durante anos, fornecendo-lhes informações que ajudaram em suas investigações. Dito isso, Puffy tem sido um informante do FBI desde sempre. Como eles diriam, é por isso que é diferente quando se trata dele. Knight também sugeriu que muitas pessoas do setor musical, inclusive pessoas próximas a Diddy, estavam cientes desse acordo. Se forem verdadeiras, essas alegações podem mudar seriamente o curso do processo judicial de Diddy. Mas muitos se perguntam, as alegações de Suge Knight são uma tentativa de revelar a verdade ou simplesmente uma ação para prejudicar a reputação de Diddy? Além das alegações de Suge Knight, mais alegações sobre Diddy e as agências de aplicação da lei têm sido divulgadas, mas desta vez trata-se da polícia, mais precisamente da NYPD. Os supostos laços entre o Departamento de Polícia de Nova York e Diddy chamaram a atenção do público, provocando debates e especulações. No centro das reivindicações está o advogado Robert K. Erlanger, que alega que o NYPD não estava apenas apoiando Diddy, mas estava envolvido em seu trabalho sujo. Bem, era mais do que estar do lado dele. Estavam realmente fazendo seu trabalho sujo. Um dos aspectos mais surpreendentes das alegações de Erlanger é que uma foto de Diddy teria sido exibida em uma delegacia da NYPD. E havia uma foto de P. Diddy na parede da delegacia.
Havia uma foto de P. Diddy na parede de uma delegacia de polícia de Nova York. Correto. Esse detalhe atraiu a imaginação do público, sugerindo uma possível conexão entre Diddy e a polícia que vai além dos relacionamentos típicos. O comentarista Jesse Waters destacou que nem mesmo os ricos e poderosos costumam ter suas fotos expostas em delegacias de polícia, o que levanta dúvidas sobre a conexão de Diddy com a polícia de Nova York. A ideia de que uma celebridade possa ter tal controle sobre a polícia é perturbadora, obscurecendo os limites entre fama, autoridade e corrupção. À medida que a história se desenrola, o público continua a debater o suposto relacionamento de Diddy com a polícia de Nova York, aguardando o surgimento de mais detalhes. Ainda assim, há muitas coisas que ele não queria que soubéssemos e que agora estão sob os holofotes. O que ele não queria que você soubesse? Sean Diddy. Combs enfrenta várias alegações de agressão sexual, uso de drogas e abuso, algumas datando da década de 90. Sua ex-namorada, Cassie Ventura, e 10 outras pessoas entraram com processos contra ele, acusando-o de abuso, tráfico sexual, violência, envolvimento com mulheres menores de idade e muito mais. Uma de suas acusadoras é Joy Dickerson. A jornada de Joy Dickerson Neal no mundo da música começou no Harlem, em Nova York. Criada nesse bairro animado, ela cresceu imersa na música. Mais tarde, frequentou a Syracuse University para estudar psicologia, mostrando sua determinação em criar um futuro brilhante para si mesma. Mal sabia ela que seu caminho logo se cruzaria com Diddy, um dos maiores nomes do setor musical. No início da década de 1990, Diddy estava prestes a lançar a Bad Boy Records. Joy conheceu Diddy enquanto participava de um videoclipe de Straight from the Soul, e esse breve encontro marcou o início de eventos que mudaram sua vida. Durante suas férias de inverno da faculdade, em 1991, Joy concordou em jantar com Diddy no Harlem. Depois do jantar, ela se lembrou de ter deixado sua bebida sem supervisão. Quando voltou, Diddy se ofereceu para continuar a noite, fazendo algumas tarefas juntos. Sentindo-se pressionada, Joy aceitou. No carro de Diddy, ele enrolou um cigarro e o ofereceu a Joy, que hesitou em aceitar. Depois de fumar, Joy se sentiu desorientada. Ela se recordou de lembranças fragmentadas da noite, o que a levou a ser levada para um estúdio e depois para a casa de Diddy. Ela alega que, depois de ser propositalmente drogada pelo rapper, não conseguiu sair do veículo, resultando em um estado físico em que ela não conseguia ficar de pé ou andar de forma independente. Combs, então, supostamente, a agrediu sexualmente quando voltaram para um apartamento. Joy lutou contra a vergonha e o medo, mas não denunciou o incidente imediatamente, confidenciando-o apenas à sua melhor amiga. Anos depois, em 2023, Joy entrou com um processo contra Diddy, acusando-o de drogá-la, agredi-la e filmá-la sem consentimento. Talvez o processo mais chocante de todos tenha sido o da ex-namorada de Diddy, Cassie, provavelmente porque eles ficaram juntos por uma década. Cassie Ventura, conhecida por seus sucessos de R&B, conheceu o magnata da música Diddy em meados dos anos 200. Assinando com a Bad Boy Records de Diddy, Cassie se viu sob a influência de Diddy, que supostamente controlava sua vida pessoal e profissional. Em novembro de 2023, Cassie entrou com um processo contra Diddy, acusando-o de um ciclo de abuso que durou uma década, incluindo agressão sexual, agressão e manipulação. A ação judicial apresenta um quadro perturbador, alegando que Diddy controlava seu apartamento, carro e até mesmo seus registros médicos. Cassie alega que Diddy a forçou a participar de freak-offs, que são encontros sexuais com trabalhadores do sexo masculino que ele gravou. A equipe de Diddy supostamente a escondeu, para evitar que o público soubesse. A interferência de Diddy também se estendeu à sua vida pessoal, pois Cassie alega que ele orquestrou uma explosão do carro do rapper Kid Cudi, depois que ela o namorou em 2011. Cassie também acusou Diddy de agredi-la sexualmente em 2018, o que marcou o fim do relacionamento entre os dois. Sua decisão de entrar com a ação judicial foi tomada de acordo com a Lei de Sobreviventes Adultos de Nova York, que permite que os sobreviventes entrem com ações mesmo depois que o Estatuto de Limitações expirar. Apesar das pesadas alegações, ambas as partes chegaram a um acordo apenas um dia após a apresentação da ação judicial. As alegações de agressão sexual de Diddy não terminaram aí, pois um caso semelhante ocorreu com Derek Lee Cardello Smith. As origens desse caso jurídico remontam ao final da década de 1990, quando Diddy estava ascendendo no setor musical. Derek Lee Cardello Smith alega que, em 1997, conheceu Diddy em uma festa em Detroit. O que deveria ter sido um evento social normal se transformou em uma experiência traumática para Cardello Smith. Ele alega que Combs o drogou e o agrediu sexualmente durante a festa. Apesar de estar atualmente cumprindo pena na prisão por crimes não relacionados, Cardello Smith trouxe à tona essas graves acusações. As alegações ganharam grande atenção da mídia,
lançando uma sombra escura sobre a imagem pública de Combs. As alegações de Cardell Smith sugerem um lado preocupante da personalidade de Combs, contradizendo a imagem de um empresário bem-sucedido. Combs e sua equipe jurídica negaram essas alegações, rotulando-as como falsas e difamatórias. Eles argumentaram que esse processo faz parte de um padrão de ações judiciais infundadas, destacando o histórico de Cardell Smith de entrar com vários processos civis. Os advogados de Combs questionam a credibilidade de Cardell Smith, dado seu histórico criminal, que inclui condenações por má conduta sexual e sequestro. Apesar dessas contestações, Cardell Smith se recusou a desistir da ação judicial, tendo inclusive recusado uma oferta de acordo no valor de uns 2,3 milhões de dólares. Todas essas ações judiciais pareciam ser um grande negócio até que a ação judicial explosiva de Lil Rod veio à tona. Lil Rod, uma figura em ascensão no mundo da música, começou a trabalhar com Diddy quando ele o contratou. Com seu talento e criatividade, Lil Rod rapidamente se tornou um membro vital da equipe de Diddy. Ele passou um ano viajando e trabalhando em estreita colaboração com Diddy, aprendendo os segredos da produção musical e adquirindo uma valiosa experiência no acelerado setor de entretenimento. Esse tempo juntos permitiu que Lil Rod contribuísse para projetos importantes, incluindo o aguardado álbum de 2023 de Diddy, The Love Album, mostrando suas habilidades e a confiança que Diddy depositava nele. Diddy deu a Lil Rod oportunidades de brilhar, enquanto Lil Rod trouxe novas ideias para o trabalho de Diddy. Entretanto, por trás dessa fachada positiva, coisas inimagináveis estavam acontecendo. Apesar do sucesso que eles pareciam ter, Lil Rod revelou mais tarde que sua experiência com Diddy estava longe de ser perfeita. Lil Rod entrou com um processo de 73 páginas contra Diddy em 26 de fevereiro de 2024, alegando má conduta e abuso graves. O processo de Lil Rod apresenta um quadro perturbador de seu tempo de trabalho com Diddy. Ele alega que, durante o ano em que viveu e viajou com o ícone da música, foi submetido a uma série de ações inadequadas e abusivas. De acordo com Lil Rod, Diddy se envolveu em um comportamento de aliciamento, criando um ambiente onde o assédio sexual era predominante. Ele alega que foi drogado e coagido a participar de atos sexuais indesejados. As alegações vão além do próprio Diddy, com Lil Rod acusando o ator Cuba Gooding Jr. de conduta inadequada durante reuniões nas casas de Diddy. Lil Rod relata um incidente em um jantar de ação de graças em que foi pressionado a usar algumas drogas, destacando a cultura do silêncio e da cumplicidade que ele afirma existir no círculo íntimo de Diddy. Em resposta à ação judicial, a equipe de Diddy negou veementemente as alegações, descartando-as como pura ficção. Os representantes de Diddy argumentam que o processo de Lil Rod nada mais é do que uma tentativa de gerar a atenção da mídia e obter um acordo financeiro. Eles alegam que Lil Rod está usando o processo como um meio de obter renda de suas contribuições para a discografia de Diddy, em vez de buscar justiça por qualquer irregularidade. O processo de Lil Rod também mencionou as festas selvagens de Diddy, chamadas de freak-offs, nos documentos do tribunal. A história das festas de Diddy nos dá uma visão interessante da cultura das celebridades e da vida noturna. Tudo começou no final dos anos 90, quando Diddy, então conhecido como Puff Daddy, estava no auge de sua fama. Diddy era famoso por dar festas extravagantes, conhecidas como white parties, festas brancas, em que todos tinham que se vestir de branco. Essas reuniões rapidamente se tornaram um tema quente, atraindo muitas celebridades de renome, como Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio e Mariah Carey. Eles geralmente eram realizados em lugares exclusivos, como Hamptons ou St. Tropez, oferecendo um vislumbre da vida luxuosa dos ricos e famosos. Com o passar do tempo, a imagem das festas de Diddy mudou. Embora as white parties tenham sido inicialmente elogiadas por sua elegância, começaram a surgir rumores sobre festas particulares mais selvagens, chamadas de eventos freak-off. Dizia-se que essas festas aconteciam depois da festa principal e eram mais secretas, longe dos olhos do público. Usher, o famoso cantor de R&B que teve Diddy como mentor, descreveu as festas de Diddy como selvagens e loucas, em uma entrevista de 2016 ao The Howard Stern Show, observando sua vibração misteriosa, mas não confirmando qualquer envolvimento nos rumores dos eventos freak-off. Você entende o que é isso? A casa de Puff era cheia de garotas e orgias sem parar, certo? Não é bem assim, mas foi curioso. Tive a chance de ver algumas coisas. Sim, mas você tinha 13 anos. O que estava vendo? Eu fui lá para ver o estilo de vida, certo? E eu o vi. Mas não sei se conseguiria me entregar e entender o que eu estava vendo. Era muito selvagem. Depois que a lata de vermes de Diddy se abriu, seu ex-guarda-costas também alegou que Diddy
tinha as fitas dos políticos dessas festas malucas. Gene Deal, que foi guarda-costas de Diddy durante seus anos de auge, apresentou algumas alegações chocantes. Em uma entrevista reveladora no podcast The Art of Dialogue, Deal afirmou que Diddy tem fitas de suas festas infames que poderiam expor vários políticos e celebridades de alto nível. Mas não apenas celebridades, não apenas celebridades. Não acho que apenas as celebridades serão expostas. Com certeza, ele tinha políticos lá, ele tinha príncipes lá. Ele também tinha alguns pregadores lá. Essas festas malucas, como Deal as descreveu, eram reuniões extravagantes e secretas realizadas na luxuosa mansão de Diddy, em East Hampton. Elas apresentavam listas de convidados exclusivas e uma atmosfera de excessos, onde os convidados se entregavam a atividades selvagens, com muitas drogas e álcool disponíveis. Esses eventos se tornaram um playground para a elite, onde os convidados se sentiam livres para abandonar suas inibições. De acordo com o Deal, Diddy supostamente gravava essas longas festas, capturando políticos, pregadores e celebridades em situações potencialmente comprometedoras. Depois que Gene relatou sua aprovação, um dançarino conhecido simplesmente como Kennedy também expôs o que acontecia nas festas malucas de Diddy. O relato de Kennedy começa com a empolgante atração do convite de Diddy. Era difícil resistir à oportunidade de conviver com celebridades e desfrutar de um estilo de vida luxuoso. Entretanto, a realidade dessas festas estava longe da imagem glamurosa apresentada ao público. Ao chegar aos locais exclusivos, geralmente mansões luxuosas ou suítes de hotéis de luxo, os convidados se deparavam com uma atmosfera que era ao mesmo tempo emocionante e intimidadora. Diddy organizava meticulosamente essas festas, garantindo que cada detalhe atendesse a seus desejos. A lista de convidados apresentava um quem é quem do setor de entretenimento, repleto de celebridades da lista A, figuras poderosas e mulheres bonitas, todas atraídas pelo charme de Diddy. No entanto, por trás desse brilho superficial, havia uma história mais sombria. Kennedy descreveu os primeiros momentos das festas como um turbilhão de luxo e excessos. Os cômodos eram luxuosamente decorados, cheios de perfumes caros e música agitada. Os convidados se deliciavam com comida gourmet e bebidas de alta qualidade, criando um ambiente indulgente, mas, à medida que a noite avançava, a verdadeira natureza das festas freak-off surgia. Kennedy relembrou como essas reuniões mudaram de eventos sociais animados para performances sexuais explícitas, todas orquestradas por Diddy. Essas não eram apenas festas espontâneas, eram espetáculos cuidadosamente planejados para entreter e excitar. A experiência de Kennedy foi perturbadora. Ela se viu entre mulheres sutilmente incentivadas a participar, sentindo uma imensa pressão para atender às expectativas de Diddy. O ambiente obscureceu os limites, complicando o consentimento. Um detalhe chocante foi o uso de dispositivos de gravação por Diddy. Filmar essas performances aumentou o desconforto dos participantes, que sabiam que seus momentos íntimos haviam sido capturados. Se essas gravações existirem, elas poderão ter consequências graves, possivelmente prejudicando a carreira e a reputação dos envolvidos. Só a ideia dessas gravações já levantou preocupações sobre o comportamento dos supostos participantes e seu nível de envolvimento. Começamos então a nos perguntar se essas revelações têm algo a ver com os importantes executivos que começaram a deixar o cargo após a prisão de Diddy em setembro de 2024. Um dos primeiros a sair foi Kevin Liles, presidente e CEO da Elektra Entertainment, 3% da Warner Music. Liles está na Warner desde 2004, e a Bad Boy Records, de Diddy, costumava estar sob a Warner Music. Liles também defendeu Diddy no passado, após o início de seus problemas legais. Logo, Kaz Kobayashi, CEO da Warner Music Japan, e Randy Goodman, CEO da Sony Music Nashville, seguiram os passos de Liles, renunciando a seus cargos de CEO. Suas rápidas saídas chamaram a atenção e levaram as pessoas a se perguntarem se havia alguma ligação com os problemas legais de Diddy. Natalie Moir, a chefe de comunicação de Diddy há muito tempo, também aumentou o mistério. Tendo administrado a imagem pública de Diddy por mais de 20 anos, sua demissão após a prisão dele levantou mais dúvidas, especialmente porque ela o havia defendido anteriormente contra as alegações. Apesar de não haver nenhuma evidência sólida que ligue essas demissões à prisão de Diddy, o momento deixou muitos curiosos sobre o que realmente aconteceu. À medida que a investigação sobre Diddy continua, o público continua intrigado com o drama, ansioso para descobrir as conexões entre o setor musical e a América corporativa. As teorias que envolvem esses eventos destacam o poder do mistério e a fascinação pelo desconhecido. Acha que isso é tudo? Bem, mais e mais atualizações legais sobre Diddy continuam surgindo. Novos problemas legais para Diddy. Após a prisão de Diddy em setembro de 2024,
Talia Graves o processou, trazendo à tona sua história há muito escondida. A ligação entre eles remonta ao final da década de 1990, quando Graves namorava um executivo da Bad Boy Records, a gravadora de Diddy. Por meio de seu namorado, ela comparecia com frequência a eventos organizados por Diddy, preparando o terreno para uma reviravolta aterrorizante. Em 2001, Diddy ligou para Graves com o pretexto de discutir o desempenho profissional de seu namorado. Confiando nele, Graves concordou em se encontrar, sem saber do pesadelo que estava por vir. De acordo com o processo judicial, quando Diddy chegou à casa dela com seu guarda-costas, Joseph Big Joe Sherman, as coisas rapidamente saíram do controle. Depois de aceitar uma taça de vinho de Diddy, Graves começou a se sentir tonta e fraca. No estúdio de gravação da Diddy's House, ela se esforçou para andar e logo perdeu a consciência. Quando recuperou a consciência, viu-se nua e amarrada, com as mãos atadas para trás. Seus gritos de socorro foram recebidos com violência quando Sherman supostamente bateu seu rosto em uma mesa de bilhar. Diddy então entrou no quarto e a agrediu, deixando-a aterrorizada e indefesa. Quando Graves acordou novamente, Sherman a forçou a fazer sexo oral, aumentando ainda mais seu trauma. Em estado de choque, ela chamou um motorista de confiança, que a levou ao hospital. Apesar do incentivo para denunciar a agressão, o medo de retaliação por parte de Diddy e o desânimo do namorado a mantiveram em silêncio. O caso de Graves se soma à lista crescente de alegações contra ele, tornando-a a 11ª pessoa a entrar com um processo de agressão sexual contra Diddy. À medida que a data do julgamento se aproxima, o mundo observa atentamente, ansioso para que a justiça seja feita. À medida que mais acusações vieram à tona, a atenção da mídia aumentou. O entusiasmo chegou ao auge quando o advogado texano Tony Buzbee anunciou que estava representando 120 acusadores em novos processos contra Diddy. Buzbee, conhecido por lidar com casos de alto perfil, detalhou alegações sérias, incluindo agressão sexual violenta e abuso sexual de menores. Como eu disse, nossos escritórios de advocacia foram contratados por 120 indivíduos até o momento para levar adiante casos em tribunais civis contra Sean Diddy Combs. Esse anúncio foi um ponto de virada, com Buzbee prometendo expor os facilitadores, que supostamente ajudaram a facilitar esse comportamento. Sua equipe alegou ter reunido provas significativas, inclusive fotos e textos, que poderiam implicar outras figuras influentes do setor de entretenimento. Mais vítimas começaram a se apresentar com suas próprias histórias angustiantes. Entre elas estava Dawn Richard, ex-integrante do Danity Kane, que alegou que Diddy a apalpou, agrediu e até ameaçou sua vida. A equipe jurídica de Diddy, liderada por Erica Wolff, sempre negou as alegações, chamando-as de falsas e difamatórias. Eles argumentam que o frenesi da mídia ao redor é imprudente e que Diddy está ansioso para limpar seu nome no tribunal. Atualmente detido no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, Diddy teve a fiança negada 2 vezes e agora está sob a responsabilidade de um novo juiz. Isso aconteceu depois que seu juiz anterior, o juiz Carter, mencionou durante uma audiência que talvez não conseguisse lidar com a data do julgamento, o que levou à possibilidade de transferência para outro juiz. Em 3 de outubro, foi confirmado que o juiz Arun Subramanian assumiria o caso, dando a Diddy outra chance de pedir fiança. Sua equipe jurídica viu isso como um desenvolvimento positivo, esperando que o juiz Subramanian estivesse mais aberto aos seus argumentos. Essa troca de juízes foi mais do que apenas uma mudança de procedimento. Ela marcou um momento crucial na luta legal de Combs. À medida que os processos judiciais continuam, todos estão prestando muita atenção para ver como esse novo desenvolvimento influenciará o resultado do caso de Combs e seu futuro. Agora você deve estar se perguntando o que acontecerá com Diddy se ele for considerado culpado de todas as acusações. Se for considerado culpado, a carreira musical de Diddy provavelmente terminará, pois ele poderá passar entre 15 anos e o restante de sua vida na cadeia. As alegações de tráfico sexual e extorsão são crimes graves, tornando quase impossível para ele manter qualquer presença pública. O setor musical tem pouca tolerância com esse tipo de comportamento, e a reação dos fãs e colaboradores seria rápida. A perda de sua carreira afetaria gravemente Diddy do ponto de vista financeiro e lhe tiraria a influência de que desfrutou. Um veredito de culpa também prejudicaria a reputação de Diddy. Antes um ícone cultural célebre, ele seria manchado para sempre por essas graves alegações. A confiança do público já se desgastou, levantando dúvidas sobre sua autenticidade. Esse estigma provavelmente o seguiria por toda a vida, ofuscando quaisquer realizações passadas. Em um nível pessoal, as consequências seriam profundas. Diddy é pai, filho e amigo, e a tensão de uma longa batalha legal pesaria muito em seus relacionamentos. Sua família, especialmente seus filhos, enfrentaria as consequências de suas ações
e o intenso escrutínio da mídia. Financeiramente, as repercussões poderiam ser surpreendentes. Além de possíveis multas, Diddy pode enfrentar processos civis de supostas vítimas. Os custos legais e a perda de renda ameaçariam desmoronar o império que ele construiu, deixando-o com pouco para mostrar por anos de trabalho árduo. Em última análise, o resultado desse caso poderia redefinir o legado de Diddy e provocar uma conversa mais ampla sobre a responsabilidade no setor musical. Quando a verdade finalmente for revelada, ela certamente chamará a atenção de todos e nos surpreenderá. Você gostou deste vídeo? Clique em qualquer um dos cartões na sua tela agora mesmo para ver conteúdo semelhante. Obrigado!